Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das correntes de curto-circuito e vamos verificar esse cálculo em um exemplo mais prático, né? Como a gente fez na aula passada, no caso da entrada da indústria. Agora a gente já vai pensar nesse curto-circuito acontecendo em outros pontos para a gente poder fazer esse cálculo. E antes da gente começar, eu quero falar com vocês aqui que eu alterei a data de entrega da simulação da aula passada. Então, na sua última aula, que foi no dia 15 de abril, eu pedi para vocês me entregarem um exercício, uma simulação no dia 22. E aí veio aquela questão da paralisação das aulas à distância, né? E depois a retomada, e isso pode ter deixado alguns de vocês aí sem entregar a atividade. Na verdade, metade dos alunos não entregaram a atividade. Então, eu estou fazendo aqui o seguinte, eu marquei essa simulação para ser entregue no dia 13 de maio, ou seja, semana que vem, né? Na quarta-feira da semana que vem. Então, quem não fez ainda, ou quem quiser pegar o arquivo que postou no PDF e dar uma conferida, modificar alguma coisa, ainda dá tempo, que eu ainda não corrigi de quem já enviou, tá? Então, até 13 de maio vocês podem fazer essa simulação, mas vale lembrar que para a aula de hoje vocês também terão um exercício para ser entregue nessa mesma data. Então, façam o possível aí para não acumular, né, não deixar para a última hora. E aí, retomando, né, o nosso estudo, vamos dar uma relembrada aqui no que foi visto. Então essa já é a terceira aula sobre o curto-circuito. Eu cheguei a falar com vocês aí sobre a questão, né, da aplicabilidade das correntes de curto, por que é importante definir isso, que vai nos ajudar a definir questão de condutores, né, pelo período de máxima condução, máxima capacidade, né, máximo tempo de condução de corrente de curto-circuito, e vamos também utilizar para definir as proteções do nosso circuito, então é importante conhecer bem esses valores aí. E além disso, ainda pode ser utilizado, por exemplo, para definir esforços mecânicos que vão atuar nos barramentos durante os curtos-circuitos, né? Então ela tem uma série de aplicações, por isso que é importante a gente saber calcular essa corrente. E aí nós vimos que existem alguns pontos de interesse para esse cálculo. Então, de maneira geral, no ponto de entrada de energia e nos quadros, né? E nos próprios terminais das cargas, terminais dos motores, por exemplo, é importante também saber essas correntes de curto-circuito, ajuda na definição das nossas proteções. E aí nós trabalhamos, né, os tipos de corrente. Então nós vimos que tem corrente simétrica e assimétrica. Lembrando que a assimétrica começa assimétrica, mas depois ela se torna simétrica, né, depois de um tempo. Ela começa como componente contínua, essa componente tende a zero devido à energia armazenada aí nos indutores. E aqui seria o caso de uma componente simétrica, né? Então nós demos uma olhadinha nisso daí e começamos a trabalhar com os tipos de curto-circuito. Então eu falei com vocês que cada sequência de fase do nosso circuito enxerga aquele circuito de maneira um pouquinho diferente, né? Então se eu tiver ali o meu sistema decomposto nas três sequências de fase que nós vimos, que são as sequências sequência 0, positiva e negativa, nós vamos ver que essas componentes enxergam um circuito um pouco diferente. Por quê? Por exemplo, a componente de sequência positiva é aquela relacionada à alimentação do meu circuito. Isso aqui antes da falta acontecer, né? O circuito em condições normais de operação. Já quando eu falo da sequência negativa, eu não considero uma alimentação, né? Mas as impedâncias aqui são iguais. Então, de maneira geral, nós conhecemos a impedância de sequência positiva. A de sequência negativa tem o mesmo valor. O que muda um pouco é a impedância de sequência zero, porque ela está relacionada, né, a correntes que fluem pelo terra. Então, devido a esse trecho maior de circuito, esse valor de impedância aqui costuma ser um pouco maior do que os outros dois. Mas, de maneira geral, ele é dado, ou ele não tem uma importância tão grande, né? Ou até mesmo pode ser considerado igual aos outros dois, depende da aplicação. A gente vai ver no exemplo como isso daí vai ficar, né? E aí eu falei com vocês a respeito do curto-circuito trifásico. Ele, como o nome sugere, é uma conexão entre as três fases. Ele é um curto simétrico porque ele exige a mesma corrente das três fases. Então, lembrando que se eu tenho aqui o terra ou não faz diferença, porque esse ponto aqui central já tem um potencial zero. Então, é a mesma coisa dele estar ligado no terra, né? Ou seja, quando eu somar essas três correntes aqui, eu vou encontrar 0 amperes. Né? O circuito ainda é equilibrado. E aí, para fazer esse estudo, nós consideramos aqui o exemplo, né, do curto-circuito acontecendo. Nesse caso aqui, como a impedância ZG ligando as três fases, né, de uma fase para a outra, eu sempre tenho uma impedância ZG ligada ao terra. E aí nós fizemos a dedução aqui e chegamos a essa expressão. A corrente de curto-circuito é igual
a tensão da fonte, né, da alimentação, do gerador, ou a tensão daquele ponto do curto-circuito, dividido pela impedância de sequência positiva da rede ou do sistema, mais a impedância que está fechando o curto-circuito de fato. Se for um curto-circuito franco, ou seja, as três fases ligadas diretamente, ZG é igual a zero. Eu vou ter simplesmente E1 dividido por Z1. Em termos de prática, o que vai acontecer é o seguinte: nós temos uma tensão que é igual à própria base do sistema. Então nós vamos substituir aqui por 1, porque nós vamos trabalhar com aquele sistema por unidade, que nós vimos também nas últimas aulas. Então toda a tensão que aparecer nos nossos cálculos de curto-circuito vai ser simplesmente igual a 1. E a corrente de curto-circuito que nós vamos obter é igual à corrente em PU também. Então eu preciso multiplicar essa corrente pela corrente base, para chegar no valor de corrente de curto-circuito em amperes, que é o nosso objetivo. Então se acontecer um curto-circuito no barramento, se acontecer um curto-circuito na entrada de energia, eu quero saber qual é a corrente ali em amperes. Se o curto-circuito for trifásico, é essa análise aqui que a gente vai fazer. É essa expressão aqui que a gente aplica, né? É basicamente dividir 1 pela impedância de todo o sistema até aquele ponto de curto-circuito. E aí vem a questão, o que é esse sistema, né? O que a gente precisa conhecer até chegar ao ponto de curto? Esse é o objetivo da aula de hoje, né? Nós vimos como que esse curto é calculado, agora a gente tem que saber como que essa impedância aqui é calculada, né? Com essas duas informações na mão, a gente já vai conseguir fazer o cálculo do nosso curto-circuito. Tá? E aí fizemos esse exemplo a corrente curto-circuito trifásica no primário do transformador, ou seja, bem na entrada, né, de energia ali da indústria. Está resolvido lá no penúltimo vídeo. E na última aula a gente começou a ver os outros dois tipos de curto-circuito, que é o fase-terra e o fase-fase. Então, no caso do curto fase-terra, nós temos um curto assimétrico. Então, nesse caso, as componentes de fase são importantíssimas. É um curto-circuito que acontece com mais frequência, né, porque envolve apenas uma fase. E como eu falei, né, a gente tem que usar as componentes simétricas. Então, nós fizemos essa análise, né, considerando agora apenas uma fase fechando o curto-circuito para o terra, com uma impedância de curto ZG. Fazendo o desenvolvimento, que a gente viu na aula passada, nós chegamos a essa expressão aqui. A nossa corrente de curto é 3 vezes essa corrente I0, que a gente pode calcular aqui no sistema seguindo essa ideia, né? Que é a tensão do gerador, da fonte, né? A tensão daquele ponto específico do circuito, dividido pela impedância de sequência zero, mais a impedância de sequência positiva, mais a impedância de sequência negativa, mais 3 vezes a impedância que está fechando o curto-circuito. Lembrando que se esse curto for fase-terra franco, ZG é igual a zero, e essa parcela aqui desaparece. Então, se eu multiplicar essa corrente aqui por 3, eu terei meu IA, né, que é a minha corrente de curto-circuito naquele ponto. E aí a gente vai aplicar essa expressão hoje também. E por fim, temos o curto fase-fase. Vocês vão ver que segue a mesma ideia, né? Estou considerando aqui o curto fechado entre as fases B e C, a partir de uma impedância de falta chamada ZF. E a gente fez a dedução, né? E a expressão final é exatamente essa daqui, ó. A corrente de curto-circuito que eu estou procurando ali, no caso, né, da fase B, é igual a alfa ao quadrado menos alfa. Lembrando que alfa é uma constante, né, 1 com um ângulo de 120 graus. Essa constante que é alfa ao quadrado menos alfa vezes essa expressão aqui, né, que é a tensão do gerador dividido pela impedância de sequência positiva, mais a negativa, mais a de falta, que aparece aqui. Então, aplicando aí as duas expressões, a gente consegue calcular a corrente curto-circuito bifásico. Então, agora vem o exemplo, né, que a gente fez na aula passada também. Então, pode conferir lá no vídeo. Tendo dúvida, né, sobre qualquer um desses dois exemplos, é só entrar em contato que eu converso com vocês aí, né, para a gente poder resolver isso. E agora a gente entra no conteúdo de hoje. Detalhe, eu postei de novo esse conjunto de slides porque eu deixei ele um pouco mais enxuto e tirei a parte de aplicação das correntes de curto-circuito. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Eu estou pensando ainda se eu vou diluir isso ao longo das aulas ou se eu já passo tudo de uma vez. Em todo caso, né, não é algo que a gente veria hoje, então resolvi deixar esse slide um pouco menor. Tá? E aí nós vamos aprender agora a calcular a impedância de curto-circuito. Lembrando que quando acontece um curto-circuito, a única impedância que limita aquele curto é a impedância dos condutores ao longo do sistema e dos próprios elementos do sistema, né? Como, por exemplo, o transformador. Ele também tem sua impedância, então a gente vai conhecer isso daí. A primeira impedância aqui é a do sistema. Então, quando a gente fala em sistema, é o sistema de transmissão e distribuição de energia. Isso aqui envolve desde o gerador até a entrada de energia da empresa. E normalmente
é a CEMIG, ou a concessionária, né, no caso, que precisa fornecer esses valores de impedância, ou pelo menos da corrente de curto-circuito naquele ponto, ou da potência de curto-circuito naquele ponto, de modo que a gente consiga calcular essa impedância depois. Então, como eu falei, representa todas as impedâncias, desde a fonte de geração até o ponto de entrada de energia à unidade consumidora. E normalmente ela vem com uma potência base, né? Esses valores são fornecidos em PU, como nós já vimos nas aulas passadas, e a base mais usual aí é 100 MVA. Então o nosso exemplo já está, né, seguindo essa ideia daqui. E aí, como eu falei, pode ser fornecido o valor da corrente de curto-circuito no ponto da entrada de energia. Então já temos a impedância do sistema. É a primeira impedância importante para esse cálculo de corrente de curto-circuito. Depois nós temos aqui a impedância dos transformadores da subestação. Então eu tenho um transformador e ele apresenta seu valor de impedância que vai reduzir a corrente de curto. Então é importante conhecer esses valores aqui. Então nós conhecemos, né, como dados de placa do transformador, algumas informações que vão ser importantes para calcular essa impedância. E no caso, nós temos aqui, né, PCU, que são as perdas no cobre, ou seja, a potência dissipada pelo transformador, a potência efetiva dissipada por ele, que vai nos ajudar a calcular a resistência desse transformador, a resistência percentual do transformador. E para fazer esse cálculo, nós vamos ter que usar essa expressão aqui, né? Ela normalmente é dada em porcentagem, mas lembrando que se eu escrever ela normalmente, eu poderia considerar ela em PU nas bases do transformador. Esse dado também é importante, né? Porque se meu sistema estiver trabalhando com uma certa base, o meu cálculo for com uma certa base, aqui eu tenho que lembrar que a base pode ser diferente da que eu estou usando. Então, se essa potência nominal do transformador for diferente da minha potência base, eu preciso, né, fazer a conversão, que vai ser o segundo passo. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, nós temos potência efetiva dividido pela potência aparente, né, do transformador, vai ser uma relação entre a resistência e a impedância dele. Então, é como se eu estivesse pegando aqui a resistência do transformador e dividindo pela impedância dele. Ou seja, eu tenho uma resistência em PU agora, sendo que a base que eu estou usando é a do próprio transformador. E aqui é multiplicado por 100, porque normalmente ela é considerada em porcentagem. Aí depois disso, né, a potência do transformador é diferente da base que eu estou utilizando no meu cálculo. Então tem que converter. É só colocar nessa expressão que nós já vimos também nas últimas aulas, que a gente consegue essa resistência em PU no sistema que a gente está trabalhando, né? E aí depois disso nós temos a impedância. Vocês vão ver que é importante conhecer separadamente resistência e reatância do nosso circuito, né, de maneira geral, dos condutores, do transformador, que não basta conhecer só a impedância, porque nós vamos ter que somar essas impedâncias. E o ângulo delas vai fazer com que essa soma mude, né? Não é simplesmente uma soma escalar, onde eu vou colocar os números ali em sequência e pronto. Eu tenho que pensar nessa questão do ângulo. Então, por isso que a gente calcula parte real, parte imaginária, e aí eu vou somar depois todas as partes reais, todas as partes imaginárias. E aqui nós temos o seguinte: o transformador normalmente já vem com uma impedância percentual, né? Uma impedância percentual do transformador, que é indicada na placa dele. E aí nós vamos precisar normalmente converter, assim como foi feito para a resistência, nós vamos converter também a nossa impedância para a base de interesse. E aí depois que eu tiver resistência e impedância convertidas para a base de interesse, eu posso calcular a minha reatância naquela mesma base. Então peguei aqui, usando a lei de Teorema de Pitágoras, né? Nós temos que um cateto é igual a raiz da hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Então isso daí vocês viram lá em circuitos 2. Quem quiser dar uma recordada depois, quiser tirar alguma dúvida a respeito, né, dessas relações aqui, é só entrar em contato, mas eu acho que vai ser tranquilo aí para a maioria. Então já temos aí os dados do transformador. O próximo elemento importante são os condutores, né, os circuitos, os cabos, né, da nossa instalação elétrica. E aí, esses cabos, de maneira geral, apresentam valores de resistência e reatância muito baixos, mas é importante levar em consideração porque eles vão também contribuir para a diminuição da corrente de curto-circuito. Então nós temos o seguinte: existem tabelas de fabricantes de cabos que trazem valores de resistência e de reatância desses cabos em relação ao comprimento, né? Então ele tem lá alguns miliohms por metro. Eu preciso conhecer essa relação, né? Que é exatamente esse valor que aparece aqui. RU ômega é a resistência por metro do condutor. Ou seja, eu olho lá, a cada metro ele tem tantos miliohms. Eu venho aqui e substituo. Depois nós vamos multiplicar pelo comprimento do circuito. Então é importante conhecer também, né, esse comprimento. E vou dividir aqui
por 1000, porque essa resistência normalmente já vem em miliohms, né? Então a divisão por 1000 é para poder eliminar esse milli, mas lembrando que quem colocar em milli aqui direto não precisa colocar esse 1000, né? O melhor, não pode colocar esse 1000. E divide também pelo número de condutores do circuito, condutores em paralelo, né? Porque em alguns casos, para não usar condutores muito espessos, é comum a gente ter 2 ou 3 condutores por fase, de modo a garantir uma flexibilidade maior. Então, se eu tenho 3 condutores em paralelo, essa resistência equivalente vai ser 1/3 do total. Se tiver 10 em paralelo, vai ser 1/10, né? E assim sucessivamente. O mesmo vale para a reatância. Eu tenho ali uma reatância por metro, vou multiplicar pelo comprimento do circuito, dividir pela quantidade de condutores naquele circuito, e o 1000 aqui é para eliminar o milli, né, que já aparece aqui em cima. E depois disso, nós temos a resistência e a reatância em ohms, mas nós queremos elas em PU. Então, basta fazer a conversão. Ou, na verdade, nem conversão, né? O que a gente tem que fazer aqui é levar ela para a base que a gente está querendo, né? Ela não tem base nenhuma, a princípio, ela tem ohms ainda. Então, eu vou dividir essa reatância, essa resistência e reatância, na verdade, pela minha impedância base, que a gente também calculou na última aula. Então, quando eu dividir esse valor pela impedância base, eu vou ter a resistência em PU. Isso aqui, que aparece no circuito, é o inverso da minha reatância, da minha impedância base. É a tensão ao quadrado dividido pela potência base. Aí esse 1000 aqui também aparece para a gente poder levar em consideração a questão do K, né? Porque se eu colocar a potência em K aqui e a tensão em K, eu vou elevar ao quadrado e vai ficar faltando 1000, né? Então o 1000 aparece aqui do lado de fora. Mas lembrando que se eu colocar os múltiplos, né, junto com as minhas unidades, eu não tenho que preocupar em colocar 1000 ou colocar 100 do lado de fora, igual a gente viu aqui. Tá? Então aqui a mesma coisa. Nós vamos dividir também essa reatância pela impedância base para ter a reatância em PU. E aí, quando esses valores estiverem calculados, né, eu já terei os meus cabos ali prontos. E de maneira geral, tem que pensar nisso por trecho. Né? Então, exemplo, eu tenho o QGF, o quadro geral de força, conectado a um centro de comando de motores. Então, nesse caso, eu tenho condutores, né, que vão fazer essa conexão. Vou calcular a impedância desses condutores para aquele trecho. Ou tenho também a conexão do CCM até o motor propriamente dito. Então, se eu quiser saber a corrente de curto-circuito nos terminais do motor, eu tenho que conhecer a impedância desse trecho. Caso contrário, eu não vou conseguir calcular essa corrente da maneira correta. Né? Então, essa análise aqui é feita a cada trecho de circuito que eu tenho. Toda vez que eu tiver condutores passando pelo meu circuito, eu preciso, então, fazer esse cálculo aqui para verificar a impedância deles. Tá? A gente vai ver também no exemplo como é que isso daí vai ficar. Por mais que algumas coisas pareçam um pouco confusas agora, porque é a primeira vez que vocês estão tendo esse contato, no exemplo, né, quando eu substituir por números e mostrar como que esse cálculo é desenvolvido, vocês vão ver que é mais simples do que parece. Né? Aqui nós temos uma tabela que mostra a impedância de sequência positiva e de sequência zero dos cabos de acordo com a sua seção. Então vocês vão ver aqui que à medida que o cabo vai aumentando a seção, a resistência dele diminui e a reatância também. Né? Detalhe que essa reatância aqui já foi calculada com base nos 60 Hz que a gente usa nas instalações de maneira geral. Então é só pegar o valor que está aqui mesmo e aplicar direto no cálculo. Né? Não tem que calcular a reatância primeiro. Então lembrem aí da diferença entre reatância e indutância. Aqui é reatância direta. Então percebam que ela vem em miliohm por metro. E aqui a mesma coisa. Então eu vou ver aqui, eu estou usando um condutor de 240 milímetros. Então ele tem esse valor de resistência por metro, né, em miliohms, e esse valor de reatância por metro. Aí eu tenho que ver, eu vou usar sequência positiva ou sequência zero? Depende do tipo de curto, né? Nós vimos que o único curto que usa sequência zero é o monofásico. Então se eu quiser calcular um curto-circuito trifásico, por exemplo, é aqui que eu vou focar. Eu não preciso preocupar com o curto-circuito com a sequência zero nesse caso. E aqui é só a continuação da tabela. Vocês vão ver que ela ficou um pouco fora de ordem pela disposição que aparecia no livro, né, que eu peguei. Mas enfim, é só procurar aqui que vocês vão encontrar os valores propostos aí no exemplo, nas atividades. E aqui nós temos o cálculo das correntes. Né? Então, considerando aí uma corrente trifásica, como nós vimos, basta dividir 1 pela impedância total daquele sistema, né, até o ponto de curto-circuito, e depois multiplicar pela corrente base para ter o resultado em amperes. No caso aqui já está saindo em quiloamperes, por quê? Foi feita uma divisão por 1000. Se a gente quiser uma corrente bifásica, é só pegar essa corrente trifásica que a gente acabou de calcular e multiplicar por raiz de 3 sobre 2. Lembrando que isso aqui só é válido se a gente tiver uma impedância de contato, né? Aquela impedância que fecha o curto, ela tem que ser igual a zero, ou seja, essa relação aqui só vale para curto-circuito franco. Tá?
Se for um curto-circuito com um valor de impedância, a gente já não pode usar esse aqui de baixo. Mas a relação é muito simples. É só voltar na expressão e aplicar ela, né? Voltando aqui, ó, nós vimos que o curto-circuito bifásico é esse aqui mesmo. Ó. Então eu vou fazer o quê? Aplicar essa expressão aqui, ó. E multiplicar, né, por alfa ao quadrado menos alfa, que é basicamente a raiz de 3. Então, se eu multiplicar isso aqui por raiz de 3, eu já tenho a minha corrente de curto-circuito bifásica. Não tem segredo. Né? Beleza. E, por fim, curto-circuito monofásico. O que nós vamos ter aqui? Corrente de curto-circuito monofásico é 3 vezes a corrente base. Então, essa corrente base, por enquanto, a gente pode deixar do lado de fora. É só para conversão em amperes no final. Nós vimos que tem que dividir 1 pela impedância total, de sequência positiva, de sequência negativa, de sequência zero, e 3 vezes a resistência de terra. Então, é isso que está acontecendo aqui. Mas vamos entender melhor, né? Então, temos aqui, ó, ZU total, que é a impedância total do sistema. Como eu falei com vocês, né, a impedância de sequência positiva e negativa tem o mesmo valor. Por isso que está sendo multiplicado por 2. Então, eu entendo esse 2 aqui como a soma de sequência positiva e sequência negativa. Aqui, nós estamos somando a impedância de sequência zero do circuito, né, dos condutores, e a impedância de sequência zero do transformador. Então, o sistema, né, que a gente trabalha, né, da entrega de energia, nesse caso aqui não apareceu, porque foi considerado uma impedância de sequência zero desprezível. Mas se tiver um valor de impedância de sequência zero, ela entraria aqui também. Né? E aqui resistência de aterramento. Nós temos 3 resistências, então vamos entender melhor. Essa aqui é de contato, que é a própria resistência que fechou o curto, né? Foi enfim, algum material, uma falha na isolação, um galho de árvore, enfim. Isso aí fechou o curto-circuito, apesar de que o galho é mais típico para distribuição, né? Não para parte interna da indústria, claro. Temos aqui a resistência da malha de aterramento e a resistência de um resistor de aterramento que é colocado exatamente para poder limitar esse tipo de corrente aqui. Né? Em alguns casos, o terra do transformador não é ligado direto ao aterramento. Né? O neutro, na verdade, não é ligado direto ao aterramento. A gente tem ali um resistor que é usado para limitar a corrente de curto-circuito fase terra. E aqui fica mais claro de entender isso. Essa mesma expressão aqui que a gente acabou de ver. Nós temos aqui uma resistência de contato, que foi o que fechou o curto-circuito de fato. É a primeira que aparece aqui. Temos a malha de terra, que apresenta o valor de resistência, né, por menor que seja, e o resistor de aterramento que foi colocado no terra, né, no neutro do transformador, exatamente para ajudar a limitar esse tipo de corrente aqui, porque se não tivesse ele, nós teríamos uma corrente maior, né, do que o esperado aí. Né? E aí nós temos um exemplo, que é basicamente os 2 últimos exemplos que nós vimos, mas agora ele está mais completo, porque ele está mais específico, né? Ele está pedindo aqui correntes de curto-circuito no centro de comando de motores. Então, são os mesmos dados. Né? Considere uma indústria com as seguintes características. A tensão do primário, 13.800, do secundário, 380. A impedância de sequência positiva do sistema de suprimento aparece aqui. De sequência zero também. Né? Lembrando que eu já passei, né, esses mesmos valores. E aqui não apareceu sequência negativa, mas são os mesmos valores. Né? Positivo e negativo são iguais. A novidade que começa a partir desse ponto. O transformador tem uma impedância percentual de 5,5%, isso aí na base do próprio transformador. A potência nominal dele é de 1000 kVA. As perdas no cobre são de 11 kW, tá? Aqui ficou errado. Vou corrigir antes de postar lá para vocês. Então, aqui seriam 11 kW, são as perdas no cobre. O comprimento do circuito que liga o transformador ao quadro geral de força é de 15 metros. O comprimento do circuito que liga o quadro geral de força ao CCM3, que é o nosso objetivo de cálculo, é de 130 metros. A resistência de contato do cabo com o solo, no caso é uma falha de isolação considerada apenas no curto fase terra, é de 40 ohms. Esse dado também vai ser importante. E a resistência da malha de terra é de 10 ohms. Então, temos esses dados aí para o nosso cálculo. E aqui temos uma planta, né, mostrando aí a nossa instalação. Aí é pedido o seguinte: calcule os valores de corrente de curto-circuito trifásico, um curto franco, e fase terra. No caso, fase terra não é franco, né? A gente viu que foi devido a uma falha na isolação e tem ali 40 ohms de contato. Nos terminais de alimentação do CCM3. Então está aqui, ó. Esse é o nosso objetivo. Então vamos entender o que está acontecendo. Chegou aqui, entrada de energia, passou pelo medidor, passou pelo disjuntor, chegamos ao transformador. Os dados dele já foram passados. Do transformador até o QGF temos os 15 metros.
E aqui, compondo esse circuito, nós temos condutores trifásicos de 300 milímetros, né? São 4 condutores por fase. Então, na hora de fazer o nosso cálculo, né, da impedância desse caminho aqui, nós vamos ter que dividir por 4. Depois temos a ligação do QGF até o CCM3. São 130 metros, como foi exposto no enunciado. E aqui eu tenho só 3 condutores de 120 milímetros, né? Milímetros quadrados. Não vou ter que dividir por nada, né? Só colocar esse valor aí de impedância. Então, olha só, quantos segmentos, né, nós temos aqui? O sistema que está fora da indústria já tem uma impedância conhecida, já foi passada no enunciado. Temos a impedância do transformador, a segunda impedância. A terceira é desses condutores aqui que ligam o transformador ao QGF. E a quarta é dos condutores do QGF até o CCM3. E aí, no caso do curto-circuito fase terra, ainda tem uma quinta impedância que seria do contato, né, e da própria malha de aterramento. Então, nós temos que calcular o trifásico. Vou considerar, então, 4 segmentos, né, para chegar nessa impedância final. E também o fase terra, usando aí 5 segmentos, porque nós temos uma corrente, uma impedância fechando esse curto-circuito. Então, vamos verificar aí como é que vai ficar esse exemplo. Então, vamos verificar aqui o problema. O primeiro passo para resolvê-lo é identificar o que a gente tem de elementos no nosso sistema, né, no nosso circuito. Então, vou colocar aqui um desenho ilustrando isso e vamos usá-lo como orientação aí ao longo do desenvolvimento. Então, primeiro, né, pediu lá para calcular as correntes de curto-circuito monofásico e trifásico. Nós temos o gerador de energia, né? Nesse caso estou falando lá da hidrelétrica mesmo, por exemplo, da termoelétrica, enfim, de onde acontece a geração. Depois disso nós temos um sistema de transmissão e distribuição. Então essa primeira parte aqui nós já conhecemos, né? Já foi dado no enunciado quais são as impedâncias de sequência de fase positiva e zero desse sistema. Então não vou preocupar em calcular isso daqui, eu vou simplesmente reproduzir esses valores. Então aqui já vou colocar o sistema, né, como o primeiro elemento do nosso circuito. Então esses valores já foram dados, né, eu não vou preocupar em calculá-los aqui. Ó. Impedância do sistema de sequência positiva que aparece no nosso sistema é esse daqui, né, no nosso enunciado é essa daqui. E de sequência zero é essa daqui. Ou seja, essa primeira parte que então já foi resolvida, né? Depois nós temos a indústria propriamente dita, né? Então isso daqui foi até a entrada de energia. Agora nós temos a indústria. E o primeiro elemento que deve ser considerado aqui é o transformador. Vou chamar aqui de trafo. Depois dele nós temos um circuito, que eu vou chamar aqui de circuito 1, que vai ligar esse transformador ao quadro geral de força. Os dados dele também foram passados. E depois nós temos um circuito 2, que vai ligar ao CCM3, que é o que a gente está querendo calcular, né? O curto-circuito, então, acontece aqui, ó. Então nós temos impedância do sistema, do trafo, do circuito 1, QGF aqui não tem impedância, né? A gente não vai considerar impedância para ele. Do circuito 2 e o CCM3 também não tem impedância, né? Só mesmo para indicar onde que isso aí apareceu. Então nós temos que calcular impedâncias aqui, né? Já temos uma calculada, vamos ter calculado o transformador e a de cada circuito, para poder chegar na corrente curto-circuito que a gente está querendo. Então essa é a primeira etapa, né? Calcular essas 4 impedâncias aí, sem preocupar em relacioná-las por enquanto, só calcular mesmo. Então o sistema já está resolvido, tem de sequência positiva e sequência zero, já vou dar um tique aqui que a gente não vai preocupar com ele. Agora vem um trafo. E nós sabemos sobre o trafo o seguinte, né? Que ele tem uma impedância percentual de 5,5%, que apareceu lá no enunciado,
as perdas no cobre são de 11 kW e a potência nominal dele é de 1000 kVA, né, kVA. Então a primeira coisa que a gente faz é calcular a resistência dele, resistência percentual do transformador. Ela é a potência dissipada no cobre dividido pela potência nominal do transformador. Aí no caso, se a gente multiplicar isso por 100, né, igual apareceu lá nos slides, nós vamos ter essa potência, essa resistência em porcentagem. Então eu vou ficar aqui 100 vezes 11K sobre 1000K. Isso vai dar 1,1%. Resistência percentual. Mas lembrando que essa resistência aqui está na base do transformador. Eu não quero ela na base do transformador, eu quero ela na base escolhida. Que inclusive a gente ainda nem escolheu, né? Ficou faltando falar sobre isso. Mas agora que a gente vai usar, então não tem tanto problema. Esse sistema, esses dados, né, essas impedâncias do sistema, foram passadas usando aí uma impedância base de 100 MVA. Podemos considerar a nossa impedância base igual a 100 MVA, né? Não tem problema algum. E a tensão base vai depender do ponto onde a gente está querendo calcular. No caso, o transformador, né, tem os dois valores de tensão, 3.800 no primário, 380 no secundário. A gente vai trabalhar com 380 volts, porque eu estou falando da análise, né, que vai acontecer no secundário do transformador. O curto-circuito está aqui, ó, no secundário. Então eu vou falar que minha tensão base é igual a 380 volts. Lembrando que na aula passada a gente estava falando do curto-circuito aqui, ó, no primário do transformador. Então nesse caso a tensão era realmente 3.800, mas agora vai ser 380 volts mesmo. E aí nós podemos calcular, né, logo de cara a nossa corrente base. Lembrando que potência trifásica é raiz de 3 vezes tensão vezes corrente. Então se eu quero calcular a corrente é só manipular essa expressão, né? Eu vou dividir a potência base por tensão base vezes raiz de 3. Isso daí vai dar então 100 mega sobre raiz de 3 vezes 380. E a nossa corrente base é de 151,93 kA. E a impedância base? Segue uma ideia parecida, né? Aplicando aquele cálculo de potência. Potência é tensão ao quadrado sobre impedância. Então, manipulando essa expressão, nós vamos encontrar que a impedância é tensão base ao quadrado sobre potência base. Então, 380 ao quadrado sobre 100 mega. O resultado é de 1,444 miliohms. A impedância base é realmente pequena, né? Já temos os nossos 4 valores base. Então, voltando aqui ao caso do transformador. A potência nominal dele é 1000 kVA. E a nossa potência base é 100 MVA. Então, a gente precisa fazer a conversão, né? Eu quero escrever agora essa resistência em PU. Então, vou colocar aqui RUT. Que agora o U que aparece aqui está sugerindo que está em PU, né? Estava em percentual, agora está em PU. E é do transformador. Então, vai ser aqui a resistência percentual do transformador vezes a potência base que a gente está usando sobre a potência nominal do transformador vezes tensão nominal do transformador sobre a tensão base. Mas a tensão nominal do transformador é igual à tensão base. Logo, esse termo aqui é igual a 1. Eu vou preocupar só com as potências, né? Então, vou colocar aqui 1,1% vezes 100 mega sobre 1000K. Isso daí vai dar 1,1 PU. É a resistência em PU do transformador. Depois nós vamos ter a impedância em PU do transformador, né? Nós vimos que, de acordo com o enunciado, a impedância percentual do transformador é de 5,5%. Mas aí nós temos o mesmo problema. Essa impedância aqui foi calculada na base do transformador, que é de 1000 kVA. Nós temos que converter para a base que a gente está usando, que é de 100 MVA. Então é só aplicar essa expressão aqui para essa mesma impedância percentual. Então, a impedância percentual do transformador vezes a potência base sobre a potência nominal do transformador vezes a tensão nominal do transformador sobre a tensão base ao quadrado. Isso aqui também é 1, porque as tensões são iguais, né? E nós temos 5,5% vezes a potência base
100 MB sobre 1000K. Isso aqui vai dar 5,5 PU. E agora eu preciso conhecer a reatância em PU do transformador. É só aplicar a lei o teorema de Pitágoras, né? Então eu vou falar aqui que é a hipotenusa ao quadrado menos um cateto ao quadrado e vou tirar a raiz. Então no final eu consigo a minha reatância. Vai ficar então 5,5 ao quadrado menos 1,1 ao quadrado raiz. E esse resultado aqui é igual a 5,39 PU. Então, resumindo, né, a impedância do transformador em PU é igual a 1,1 real mais J 5,39 PU. Então esse valor aqui vai ser usado, né, como impedância do transformador no momento que a gente for calcular o curto-circuito. E agora a próxima etapa é verificar a questão dos dois circuitos que nós temos aqui antes de calcular a impedância propriamente dita. Detalhe, vocês vão ver que para o transformador só falou aqui impedância de sequência positiva. Aí a sequência negativa também é esse mesmo valor. E no caso podemos considerar que a impedância de sequência zero também tem esse valor, né? Ela vai ser útil para o cálculo monofásico, que envolve o terra. Tá? Então temos aí a segunda etapa concluída. Vamos agora para o cálculo dos circuitos. Então, aqui o primeiro circuito do trafo até o QGF, o segundo circuito do QGF até o CCM. E vamos desenvolver aqui e verificar como isso vai ficar, né? Então, primeira coisa, o circuito 1 tem um comprimento de 15 metros. E são 4 condutores por fase, né, de 300 milímetros. Então são 4 condutores, o circuito trifásico, e cada um deles tem 300 milímetros quadrados. Então, fazendo a consulta naquelas tabelas que eu passei para vocês, nós verificamos que a resistência, vou escrever aqui, a resistência do circuito 1, né, de sequência positiva, vai ser igual aqui. Vai ser igual ao valor de ohms por metro que eu tenho, né, da sequência positiva, multiplicado por 15 metros, dividido por 4 condutores por fase, porque eles estão em paralelo, né, então a resistência cai para 1/4. Então, consultando a tabela, a gente verifica que esse condutor de 300 milímetros apresenta 0,0781 miliohms por metro. Então agora eu vou multiplicar esse valor por 15 metros e vou dividir por 4 condutores. O resultado aqui é de 0,2928 miliohms. É importante lembrar que a gente ainda está calculando em ohms, né? Aqui estava em miliohms por metro, vezes 15 metros, cortou metro com metro, sobrou só o miliohm. E a reatância é a mesma coisa. A reatância do circuito 1 de sequência positiva é igual a 0,1068 miliohms por metro, vezes 15 metros, dividido por 4. Então, tanto esse valor aqui quanto esse daqui são valores da tabela, que está no conjunto de slides. E o resultado aqui é 0,40 miliohms. Isso daqui para a sequência positiva, e para a negativa a mesma coisa, né? Nós temos aqui resistência do circuito 1, sequência negativa é o mesmo valor, né? Tá certo, são esses valores aqui. E de sequência zero que muda um pouquinho, né? Eles ficam um pouco maiores. Então, consultando a mesma tabela, eu verifico que o condutor de 300 milímetros quadrados apresenta uma resistência de 1,8781 miliohms por metro, vezes 15, dividido por 4. Eu vou ter a resistência de sequência zero, que é de 7,04 miliohm. E a impedância, reatância de sequência zero também, né? Olhando a tabela, a gente encontra 0,4067. E é só jogar aqui no cálculo. Então são os valores em ohms. Só que eu não quero valores em ohms, eu quero valores em PU. Então a gente precisa fazer a divisão pela impedância base. Cada valor desse aqui vai ser dividido pela impedância base. E agora a gente pode escrever esses valores em PU. Então eu vou ter aqui R1, resistência em PU do circuito 1, sequência positiva, né? Ou seja, eu vou pegar esse primeiro valor aqui, vou dividir pela impedância base. Lembrando que a impedância base, como calculada anteriormente, né,
tem esse valor aqui, 1,444 miliohms. Fazendo divisão, eu vou encontrar essa resistência aqui em PU, vai ser igual a 0,2027 PU. Essa impedância em PU, então aqui é o XU, né? Então está em PU, pertence ao circuito 1 e é de sequência positiva. É igual a 0,2770 PU. E de sequência 0, nós vamos ter RU do circuito 1 de sequência 0, dividindo então esse valor pela impedância base, vai ficar 4,8753 PU. E para fechar, a reatância de sequência 0. Dividindo esse valor pela reatância, vai ficar 6,2465 PU. Então lembrando, né, sequência positiva e negativa nós vamos usar para todos os curtos. Não todos não, né? Na verdade, positiva sim, para todos. Negativa para o fase-fase também é importante. E essa última aqui, sequência 0, nós só vamos usar para o curto monofásico. Então deixe esses valores aqui guardados por enquanto. E para o circuito 2 nós vamos fazer a mesma coisa. A diferença é que agora são 130 metros e nós temos um condutor por fase apenas. E esse condutor é de 120 milímetros quadrados. Então vou fazer a mesma coisa, eu vou buscar os dados na tabela e vou calcular aqui. Agora eu vou calcular a resistência do circuito 2 de sequência positiva, a reatância do circuito 2 de sequência positiva, resistência do circuito 2 de sequência 0, reatância do circuito 2 de sequência 0. Né? Basicamente o que a gente fez aqui, vou repetir agora para esse caso. Lembrando que agora o valor por metro, né, de milhão por metro, mudou. Para esse caso aqui nós vamos ter então aqui 0,1868 miliohms por metro vezes 130 metros, que vai dar 24,28 miliohms. Vocês vão ver que esses valores aqui vão ser maiores, né? Porque o condutor é menor, a área diminuindo, a resistência aumenta, né? Então faz sentido pensar nisso daí. Aqui nós vamos ter 0,1076 mili vezes 130 metros, dá 13,988. Depois nós temos 1,9868 miliohms por metro vezes 130, igual a 258,28 miliohms. E o último aqui, 2,5104 mili vezes 130, que é igual a 326,35 miliohms. E agora a mesma coisa, né? A gente vai dividir pela impedância base para poder chegar nos valores em PU. Então vou ter aqui a resistência em PU do circuito 2 de sequência positiva, reatância do circuito 2 de sequência positiva, resistência do circuito 2 de sequência 0 e reatância do circuito 2 de sequência 0. Então fazendo a divisão aqui, nós vamos ter esses valores. 16,8144, 9,6869. Então isso daqui são valores de sequência positiva e negativa. E de sequência 0 nós vamos ter 178,86 PU e 226,00 PU. Então são os valores dos dois circuitos, né? Voltando aqui no nosso sistema, calculamos para o primeiro circuito, calculamos para o segundo circuito. Agora nós já temos todas as impedâncias na mão para fazer o cálculo da corrente de curto-circuito, né? É só relembrar aí como que esse cálculo é feito. O primeiro curto-circuito então que nós vamos calcular é o trifásico. Voltando aqui no sistema, né? No conjunto, né? No nosso circuito, nós temos então que somar as impedâncias do sistema com o transformador, com o circuito 1, com o circuito 2. Então a do sistema já está aqui, ó. É essa impedância de sequência positiva, né? Lembrando que o curto-circuito trifásico, né? Vale a pena lembrar que a corrente curto-circuito simétrica dele é calculada da seguinte maneira: 1 dividido pela impedância total, né? Nesse caso aqui, de sequência positiva. E nós vamos multiplicar pela corrente base para ter esse valor aqui em amperes, né? Então basta somar essas impedâncias. Do sistema está aqui,
do transformador está aqui, né? Já vou colocar as duas aqui para a gente poder colocar também a dos circuitos, né? Então, do sistema. Depois nós temos, sem J aqui ainda, né? Do transformador. Aí vem aqui o circuito 1. Esses valores aqui de sequência positiva. E por fim, circuito 2, né? Estão aqui os valores. E agora é só fazer a soma, né? Lembrando aí que eu tenho que somar a parte real e parte imaginária separadamente. Então, vou somar aqui as reais primeiro. E depois a gente vem com as imaginárias, né? A impedância total aí, até o ponto de falha, de falta, né? É igual a 18,14. Mas, agora eu venho somando as imaginárias, né? As 4 partes imaginárias aqui do meu circuito. E vai dar aqui 15,80 PU. Convertendo isso daqui para a forma polar, nós vamos ter isso daqui, ó. 24,06 com ângulo de 41,05 PU. Então, essa é a impedância total até o ponto de falta. E agora é só calcular a corrente de curto-circuito simétrica trifásica. Ela é igual a 1 dividido pela impedância total que a gente acabou de calcular. Então, 24,06 com ângulo de 41,05 multiplicado pela corrente base, que nós calculamos lá atrás também, né? É igual a 151.934 amperes. E esse resultado aqui é igual a 6,31 K, com ângulo de menos 41,05 graus. Ou seja, considerando essa indústria aí do exemplo, né? Se acontecer um curto-circuito trifásico lá no CCM3, ele vai ter uma corrente de aproximadamente 6,31 kA. Tá? Então, com isso daí a gente consegue resolver a primeira etapa, né? Que é o curto-circuito trifásico. Agora, para o curto-circuito monofásico, o que muda? Nós vamos precisar desse valor aqui ainda, né? Mas como nós vimos lá nos slides, a corrente curto-circuito aqui é igual a 1 dividido por 2 vezes a impedância total, que é esse valor que a gente acabou de calcular, né? Mais a impedância total de sequência zero, que vocês vão ter que somar, né? Voltando aqui nas etapas, nós temos o seguinte, ó. O sistema tem sua impedância de sequência zero, o transformador tem sua impedância de sequência zero, que é a mesma de sequência positiva e negativa. O circuito 1 tem sua impedância de sequência zero. O circuito 2 também tem sua impedância de sequência zero. Então está todo mundo aqui, né? Vamos colocar aqui também. E nós vamos somar 3 vezes a impedância de contato com terra, que é 40 ohms. Só que ela tem que estar em PU, né? Vou até colocar aqui o Uzinho para não esquecer, né? Nós sabemos que a impedância de contato com terra é igual a 40 ohms. Só conferir aqui se é esse o valor mesmo, né? Para a gente não fazer coisa errada. Isso, resistência de contato com terra 40 ohms. E temos também a resistência da malha de terra igual a 10 ohms. Então ela aparece aqui também, ó. Nesse caso aqui a gente pode falar em resistência. Ela não apresenta ângulo. Mas aqui fica mais geral, né? Impedância. Impedância da malha de terra mais a impedância de aterramento, né? Ou seja, qual é o valor daquela impedância que foi colocada no sistema de aterramento. Isso daqui vezes a corrente base. Então essa expressão está lá no slide, né? Vamos entender aqui, ó. Impedância, aqui são todas em PU, né? Então tem que ter um Uzinho aqui do lado.
está aqui. Então já temos aí constante. 2 vezes a impedância total, por quê? Nós estamos somando aqui sequência positiva, consequência negativa, consequência zero. Mas as duas primeiras são iguais. Então eu estou multiplicando por 2, né? A impedância de sequência positiva que a gente já calculou. A impedância de sequência zero, nós já temos os valores lá em todas as etapas, né? Nas 4 etapas. E temos aqui no final a impedância devido ao aterramento, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Detalhe que eu não posso colocar 40, 10 e 0, né? Porque aqui está tudo em PU. Para poder substituir os valores aqui, eu preciso primeiro dividir pela minha impedância base, né? Aí eu posso substituir. E no final eu vou multiplicar, né? Essa corrente aqui vai resultar em PU, mas eu quero uma corrente em amperes. Então eu vou multiplicar pela corrente base. Tá? Então é isso que nós temos para finalizar o exercício, né? Só mesmo substituir os valores nessa expressão aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. O exercício que vocês vão fazer essa semana para me entregar na próxima quarta-feira, que vai ser dia 13 de maio, é exatamente esse cálculo da corrente monofásica. Eu vou deixar o exemplo aqui para vocês terminarem de resolver. E vale lembrar também que a frequência de vocês vai ser controlada por meio dessas atividades, né? Então é importante que vocês façam, porque ela vai valer ponto. É provável que a gente termine o semestre, né, nesse ritmo que a gente está caminhando, né, de aulas com as tecnologias de informação. Então é importante que vocês façam as atividades para garantir a pontuação, ao mesmo tempo que garantam a presença. Então, para a próxima aula, né, vocês vão calcular isso daqui e me enviar para 13 de maio. Só terminar o cálculo. Está bem encaminhado aqui, né? Então, quem acompanhou a aula, quem viu o exemplo todo, quem tirar as dúvidas vai conseguir fazer. E aí vocês podem entrar em contato comigo pelo AVA. Vou deixar o fórum disponível de novo. Se não estiver funcionando, vocês, por favor, me avisem. Pode entrar em contato por e-mail também, que eu vou respondendo aí, tirando as dúvidas de vocês. E fiquem atentos que até o final da semana eu vou postar o trabalho 2. Ele vai ter uma data de entrega bem flexível, né? Eu vou colocar um período um pouco maior para ele. E assim que aparecer lá no sistema, vocês fiquem de olho e já pode começar a trabalhar, que ele vai envolver essa parte que a gente tem visto desde o primeiro trabalho, né? Que vem lá a questão dos condutos, a questão do curto-circuito também vai cair, né? Então fiquem de olho e já comecem a trabalhar com ele. E aí, tendo dúvida, não deixem de entrar em contato. Eu vou esclarecer para vocês. Tá? No mais, bons estudos e nos vemos em breve.